Hello, everybody. How are you doing? I hope you're doing very well. Well, já se alonga esse tempo, não é? E first of all, I'd like to say thank you. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, por vocês fazerem os exercícios, estarem participando, né? Eu sei que não é fácil, e até porque, justamente por isso, eu gostaria de dizer assim, que eu não marquei nenhuma webconferência, nenhuma videoconferência para as nossas aulas, porque eu tenho certeza que, assim como para mim, para vocês também deve estar tudo muito diferente, muito corrido, principalmente acho que quem trabalha na parte do administrativo deve estar bastante complicado, quem trabalha na fábrica, direto na fábrica ou no suporte à fábrica, também por conta das alterações de horários, das diversas alterações que houveram na empresa. Então, eu imagino que vocês devam estar também um pouco saturados, então, por isso, eu não quis ser marcar com mais um compromisso para vocês terem que estar logados, né, num determinado dia, num determinado horário, para fazermos a nossa conferência. Então, eu acredito que dessa maneira vocês têm a flexibilidade de fazer os exercícios, verem a aula, né, no dia que vocês estiverem um pouco mais disponibilidade de tempo, tá? Então, hoje eu queria trabalhar com vocês, começar a falar com vocês algo que está dentro do meu planejamento e como nós já fizemos bastante exercício, eu percebo que trabalhando, eu tentei ser bastante incisiva na questão do listening com vocês, para vocês compreenderem e assim desenvolverem também o speaking, mas essa questão do listening, não ter medo de ouvir, não achar que ouviu, e aí só porque não sabe o significado da palavra, dizer que não ouviu. Não, vocês ouviram, simplesmente não sabe o que significa a palavra. Então, começar a ter essa prática do listening e entender, porque como eu sempre digo para vocês, já deve ter acontecido com algum de vocês, com certeza. Às vezes você ouve a palavra blue, yellow, sky, car, 10 vezes, e na 11ª você fala, ele estava falando car, o tempo todo era blue, nossa, e depois do momento que você passa a barreira do listening, parece que o ouvido começa a abrir e você começa a compreender mais o que você, a compreender melhor e mais o que você ouve. Então, fizemos bastante exercícios relacionados a isso, e agora eu gostaria de introduzir um novo assunto, porque esse era o tópico, né, agora dessa nossa segunda parte do curso, e falar sobre o tempo verbal present perfect. Esse é um tempo verbal que causa muito desconforto, né? Conforto e desconforto é a palavra do momento, mas causa muito desconforto porque a gente não sabe especificamente quando usar. A dificuldade, acredito, está em quando usar. A gente, quando lê alguma coisa, você entende se tem o have lá no meio, I have been, I have done, I have gone. Você entende, né? Mas na hora de você construir, escrever, usar na sua escrita ou na sua fala, a gente não consegue colocar muito bem. Mas a grande o grande problema do present perfect, ele está de todos os perfect tense. Acredito que o future perfect, na minha concepção, ele é o mais simples, é o mais compreensível para nós. O present perfect talvez não seja o tão compreensível, justamente porque nós não temos um correspondente direto na nossa língua, na nossa gramática, que dê conta do present perfect. E o present perfect, ele está muito mais ligado à intenção da fala, ao que você quer dizer, qual é a sua intenção. Então, para mais uma aula, eu preparei um PowerPoint aqui, então vou dividir com vocês. Então, aqui como vocês estão vendo, present perfect, como entender e empregar o present perfect. So, why is it so difficult to us Brazilian learners
Então, é algo que, assim, você pode ver, bastante gente, já estudei tanto inglês, mas ainda não consigo entender o present perfect. Justamente por isso, o que bloqueia é que nós não temos esse referente, né? Uma referência direta do português. A gente tem que entender o present perfect no inglês, no contexto da língua inglesa. E ele está mais ligado ao a nossa intenção. Então, como eu disse, em português não tem um tempo verbal similar ao present perfect. Temos que compreender dentro do próprio idioma inglês. Então, é preciso perceber que o uso do present perfect está na intenção da fala, como eu disse para vocês. Está no que a gente quer dizer. Qual que é a ideia que a gente quer passar com aquilo. Então, vamos ver alguns exemplos e a partir dos exemplos eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor. So, eu estudo inglês desde 2016. Ela fala inglês desde que era uma menininha. Eles moram aqui desde 2005. Ele trabalha aqui há 5 anos. Para nós, sem saber da existência do present perfect, direto aqui, ó. I study English since 2016. She speaks English since she was a little girl. They live here since 2005. He works here for 5 years. Então, assim, para nós usar aqui, ó, she speaks, ela fala, é o simple present. Aqui também simple present, em todas elas o simple present. E o since, fica extremamente claro que desde 2016, faz 4 anos que eu estudo inglês. Então, desde que ela era uma menininha, a gente tem essa ideia de tempo e de duração. Então, gramaticalmente, essas frases estão corretas, mas dependendo da ideia do que você quer dizer, como a gente quer dizer aqui a ideia em todas as frases, é essa duração de algo que começou lá atrás e perdura e continua, você vem fazendo isso com o passar dos anos. Então, essa é essa intenção que está impressa nessa fala. Então, em inglês, o present perfect cairia melhor para essa tradução. Let's keep going. Mesma coisa aqui, ó. Você fez um ótimo trabalho com aquelas crianças. Você fez. Eu ainda não vi o gerente hoje. Eu não dormi bem nessa semana. Eu comprei um carro novo. Para nós, direto, sem pensar, simple past. Passado simples e acabou. Não tem diferença em português. A gente usa o passado, o pretérito e pronto. Então, ó, you did a great work with that kids. Você fez, passado de do, um ótimo trabalho com aquelas crianças. Gramaticalmente correto. I still didn't see the manager today. Eu ainda não vi o gerente hoje. I didn't sleep well this week. Eu não dormi bem nessa semana. I bought a new car. Eu comprei um carro novo. Então, é assim, qual que é a ideia? Diferentemente do outro do outro slide que a gente viu, que estava tudo no simple present, aqui a gente tem tudo no simple past. Mas qual que é a ideia impressa? Então, aqui, ó, você fez um ótimo trabalho com aquelas crianças. Então, vamos ver. Por que eu digo que o present perfect ele está ligado à intenção da fala? O que você quer mostrar? O que cai melhor de alguma maneira? Você fez um ótimo trabalho com aquelas crianças. Você fez esse trabalho, ficou lá, essas crianças já cresceram e passou, ou hoje é possível ver o trabalho que você fez com essas crianças. Elas eram de um jeito e hoje estão de outro e a gente consegue ver. Uma ação que você fez lá no passado tem um reflexo no presente. Por exemplo, eu ainda não vi o gerente hoje. Eu ainda não vi. O dia ainda não acabou. Eu ainda tenho a possibilidade de ver o gerente. Então, aqui eu coloquei still, mas pode ser o yet aqui no final, tá? Só que acabei de ver o slide aqui. Eu não dormi bem nessa semana.
Então, eu não estou dormindo bem, vamos supor que hoje é quinta-feira, sexta-feira. Então, significa que eu não estou dormindo bem desde segunda, venho a semana inteira sem dormir bem. Eu comprei um carro novo, tá? Eu comprei um carro novo. Se eu falo eu comprei um carro novo, quando? Ah, foi quando você era jovem? Há 2 anos atrás? Será que você ainda tem esse carro novo? Será que você não tem? Para nós, falantes de português, não tem problema nenhum com essas frases. Mas a intenção que se quer com essas frases, o ideal é a gente usar o present perfect. For example, here, como a gente vai formar o present perfect? O present perfect é aquele que o have vai ser o auxiliar. E o verbo, sabe aquela lista de verbos irregulares, irregular verbs, que a gente tem o present, a gente tem a segunda coluna que é o past, e a gente tem o past participle, que é a terceira coluna daquela lista, que é o particípio passado. E é agora que nós vamos usar. Então, os verbos irregulares, eles têm uma forma específica no particípio passado também. Claro que os verbos regulares continua só colocando ed, que é a mesma forma do past e do participle. Então, a gente vai formar a pessoa, o have, para he, she, it, a gente sabe usa-se has. O has aqui, ou o have vai ser o auxiliar, tá? Igual o do, does, did, will. Aqui, o auxiliar das formas dos perfect tense, ele é o have. Então, é o sujeito, subject, o auxiliar, have, e o verbo no particípio passado. I have studied. You have walked. We have spoken. He has studied. She has walked. It has spoken. Então, é como nós vamos usar. É claro que a gente tem o hábito de traduzir dessa maneira. Eu tenho estudado, eu tenho caminhado, eu tenho falado. Você tem estudado, você tem falado, ela tem caminhado. A gente tem essa ideia da tradução. Não é uma ideia totalmente fora, mas às vezes, dado os usos que a gente faz do present perfect, às vezes não é bom ficar preso a essa ideia do eu tenho feito. A mesma coisa, muito provavelmente, vocês já ouviram, quem aprendeu inglês, dependendo de quando aprendeu, já ouviu algum professor dizer: olha, o present perfect é usado para descrever uma situação que começou lá no passado e continua ainda hoje. Tá, isso é uma das maneiras de usar, como eu falei lá atrás, mas nós temos outras maneiras, e também por isso que eu estou dizendo, e também para que a gente não se apegar a essa situação de falar eu tenho feito, ele tem feito, eu tenho estado, eu tenho ido, eu tenho falado, enfim. Mas a gente vai ver depois nos próximos exemplos. A forma negativa, vamos usar o not. É o have mais o not. You have not walked. We have not spoken. She has not studied. Forma interrogativa. O have vem na frente porque ele é o auxiliar. Então, have I studied? Have you walked? Have they spoken? Has she studied? E você vê, mesmo na forma, na interrogativa, eu vou usar o have, eu vou usar o has, e o verbo ele continua aqui na forma dele no particípio passado. Eu digo isso porque se a gente lembrar do simple past, quando a gente usa o did, o verbo ele fica na forma normal, na interrogativa e na negativa, né? Na interrogativa, ele já fica ele fica na forma dele normal, e na negativa, porque a gente já está usando o auxiliar. Mas no present perfect, não. Have we walked? O verbo ele continua no particípio, tá? Aqui são as formas contraídas. I've, you've, we've, they've, his, she's, its. Tem que só sempre prestar atenção aqui, ó, porque dependendo do contexto, porque isso aqui, his, she's, its, também pode ser he is, she is, it is.
Só que dependendo do contexto é he has, she has, it has. Então temos que estar atento a isso. Então o auxiliar no present perfect vai ser o have, para he, she, it, has. E o verbo ele deve estar conjugado no particípio passado, que é aquela terceira coluna daquela lista de verbos irregulares que a gente muito bem conhece. So, eu estudo inglês desde 2016, então vamos ver agora, usando o present perfect, como fica. I have studied English since 2016. Ou seja, aquela ideia que eu disse para vocês, eu tenho estudado. Nesse caso, cabe. O que você quer dizer aqui? Que você começou lá em 2016 e continua estudando, né? Eu não tenho dúvida de que você continua estudando English se você usa o present perfect. Ela fala inglês desde que era uma menininha. She has spoken English since she was a little girl. Ou seja, ela aprendeu quando era pequena, mas até hoje ela continua. Então, eu continuo vendo o reflexo de algo que ela aprendeu quando era pequena aqui no presente. Então, eu uso o present perfect. Eles moram aqui desde 2005. They have lived here since 2005. Então, eles moram desde 2005, ainda moram, mudaram lá em 2005 e continuam morando aqui. Ela trabalha aqui há 5 anos. Olha só, esse é ele. He has worked here for 5 years. No começo, quem está lá no Basic One, está iniciando o estudo de inglês, quando a gente aprende a se apresentar, my name is Janaína, I'm a teacher, I work at Batalha School. Então, aí muitas vezes a gente quer dizer, eu trabalho nessa empresa, eu trabalho aqui há 10 anos, há 5 anos. Então, a gente acaba usando no comecinho do nosso aprendizado o simple past. Então, I worked here, or I worked in this company, I work at Baker Hughes for 5 years, 10 years, 6 months. Mas o ideal é usar o has worked, da ideia que você entrou, continua e pretende continuar. Então, é essa a ideia. Continuando aqui, ó. Você fez um ótimo trabalho com aquelas crianças. You have done a great work with that children. Então, até tá aqui, you did a great work with that children. Se eu falar you did, é algo que de repente você fez e ficou lá no passado. Eu não, por exemplo, eu posso falar em 2001 você fez um ótimo trabalho com aquelas crianças e lá ficou. Isso durou de repente até 2002, 2005. Mas se eu digo you have done a great work with that children, com certeza é porque foi algo que você fez no passado e que eu consigo ver essas crianças mudadas. Eu ainda não vi o gerente hoje. O que acontece? A gente usa o present perfect, também um dos usos, é para se referir a algo que pode acontecer ainda dentro do dia. Eu pergunto para vocês, where is Gabriel? Estamos numa aula comum, Gabriel ainda não chegou, o Mr. Nunes, where is Mr. Nunes? Aí a Isa responde, o ímpeto dela vai ser responder I didn't see, eu não o vi. Só que nós ainda estamos, supostamente, ainda estaríamos dentro de um horário no qual seria possível vê-lo ainda. Então, I haven't seen the manager today, or I haven't seen Mr. Nunes today. Eu ainda não vi. Mas como nós estamos esperando, é muito provável que ele chegue. Então, é algo que ainda pode acontecer, né? Agora, se a gente já tivesse, nesse mesmo exemplo, finalizado a aula e ido para casa, e alguém te pergunta, where is Mr. Nunes? Não, aí sim, I didn't see. Eu não o vi, porque você já encerrou o seu expediente, o dia já acabou, já está à noite, você não tem mais a possibilidade de vê-lo.
Ahn, Se eu pergunto, por exemplo, hoje vocês têm que me entregar um trabalho. The deadline is today. Então eu pergunto, hey, what about the paper? Aí ainda há tempo, vocês podem me entregar até a noite. Então vocês vão falar, oh, I haven't finished yet. Eu ainda não terminei. Or I have yes, I haven't finished yet. Eu ainda não terminei. Por que I haven't finished? Porque você ainda pode terminar, você ainda tem tempo para terminar. Se a entrega for até a 10 p.m., se deu 10:30, 10:30. Oh, what about the paper? Oh, I didn't finish. Eu não terminei. Você não terminou, não entregou, já passou o tempo, acabou. Não há mais possibilidade de fazer. Então, você pode usar o simple present. Mas quando ainda é possível ser feito, ainda é possível acontecer dentro daquele intervalo de tempo, né? Então, você usa o present perfect. Espero que eu esteja sendo clara, né? Tentando explicar, estou tentando explicar com clareza, porque eu sei que isso é um assunto um pouquinho complicado. Então, aqui, eu ainda não vi o gerente hoje. I haven't seen the manager today yet. Eu ainda não vi e não vi hoje ainda. Ou seja, eu estou muito provavelmente dentro do meu horário de trabalho. Pode ser que, enfim, eu ainda estou dentro desse horário e pode ser que eu ainda o veja. Por exemplo, se aqui fosse eu estivesse no período da tarde e aí eu perguntasse, se você quisesse me falar assim, de manhã você não o viu. E aí você fala, I didn't see the manager in the morning. Porque amanhã, o período da manhã já passou. Então, de manhã você não viu. Ok. Eu não dormi bem nessa semana. I haven't slept well this week. Então, você não dormiu bem nessa semana. Pode ser que hoje seja quarta, quinta, sexta ou sábado. Ou seja, o que, que você quer dizer com isso? Que desde o começo da semana você não está dormindo bem. Você não dormiu bem na segunda, na terça e assim seguiu. Eu comprei um carro novo. I've bought a new car. Por que I've bought? Porque você comprou um carro novo e eu estou vendo que seu carro é novo. É algo que você fez e eu estou percebendo hoje algo que você fez ontem ou no passado. Enfim, I've bought a new car. Se você fala somente I bought a new car, eu não sei quando isso foi. Não necessariamente você comprou o carro e continua com ele. Mas se você fala I've bought, significa que você comprou e está com ele e eu posso ver o seu carro. Agora aqui, direto em inglês, eu vou novamente dar mais alguns exemplos e a gente vai ver esses exemplos dentro do uso. O ideal do simple present, o ideal do present perfect é que vocês tentem usar na fala, no dia a dia. Tentem observar as situações de fala e pensar, aqui eu acho que eu posso usar o present perfect. Porque o mais difícil é usar na nossa fala, é entender o momento de usar isso. Eu vou usar o present perfect agora. Então, for example, you have lost weight. You have lost weight. Você perdeu peso. Ou seja, vai que por uma mágica, quando nós voltarmos a nos ver, eu esteja muito magrinha. Fala, nossa, teacher, you have lost weight. Isso é um sonho. Quem sabe isso aconteça. Não que eu esteja fazendo algo para. Mas you have lost weight, porque eu fiz algo no passado e vocês podem ver no presente, né? Se você falar you lost weight, você perdeu peso, sim, mas quando, né? Pode ser que isso não está sendo refletido especificamente agora. Olha essa daqui. I have increased market share over products. Então, você tem aumentado o mercado, né, dos seus produtos. Ou seja,
Não é que você, se você não usar o have, eu vou entender que I increased market share over products. Aí eu vou perguntar when? Quando? Se isso foi há 2 anos, se isso foi no ano passado, no começo da carreira. Não, agora se você fala I have increased, eu vou entender que você teve uma ação para aumentar as vendas dos produtos, né? E essa ação que você fez, esse plano, né, que você fez, está tendo reflexo hoje. For example, I have implemented new strategies to increase sales. Então, você implementou novas estratégias para aumentar as vendas. A tradução, por exemplo, ó, I have increased. Então, eu aumentei. Você pode traduzir isso no nosso simples passado, no nosso passado mesmo. Eu aumentei. I have implemented. Eu implementei. No português, a gente pode trazer para esse tempo verbal. Eu implementei novas estratégias para aumentar as vendas. Você não precisa colocar eu tenho implementado, eu implementei. Porque, por exemplo, você tomou uma ação há 6 meses atrás para aumentar as estratégias de venda, né? E essas estratégias têm dado certo até hoje, continuam dando certo. Então, você fez lá atrás e até hoje o reflexo do que você fez continua dando certo. I have implemented new strategies to increase sales. I have improved my English and now I can watch a movie without subtitle. Ou seja, então eu melhorei o meu inglês. Você então teve um momento lá atrás que você falou, well, I need to improve my English. Então você começou a estudar muito para melhorar. E qual que é o reflexo disso no presente? Hoje você consegue assistir um filme sem legenda. Então, é o reflexo hoje de uma ação que você fez lá atrás. É isso que significa, na verdade, algo que você começou lá atrás e perdura. A ação necessariamente não precisa perdurar. Por exemplo, se você já melhorou o seu inglês, talvez você nem esteja mais estudando inglês todos os dias, né? Mas você aprendeu e hoje, com aquilo que você fez, você consegue assistir um filme sem legenda. Então, é o reflexo de uma ação. Ah, outra situação em que a gente usa o, o present perfect. The president has died. Isso aqui aparece muito em breaking news, em manchetes, né, de jornal, de informação. The president has died. Então, é algo que acabou de acontecer. O presidente morreu. Acabou de acontecer. Então, a gente usa para dar notícias assim marcantes, né? Em breaking news, a gente usa o present perfect. I have never had a car accident. I have never, eu nunca tive, eu nunca sofri um acidente de carro. Para falar sobre situações das quais, experiências, né, de vida que você já passou ou não. I have never had a car accident. I have never gone to Bahia. Eu nunca fui à Bahia. I have never. Eu nunca. Então, essas são algumas situações. Então, o mais importante que a gente tem que aprender sobre o present perfect é que a gente não tem um similar, um tempo verbal similar no português. Então, por isso a gente precisa aprender no contexto diretamente em inglês e saber as diversas situações, que não é apenas algo que aconteceu no passado e continua no presente, mas sim especificamente algo que começou ou foi feito no passado e podemos ver o reflexo disso no presente. Então, é refletido isso no presente. Além daquelas situações, para uma manchete, para manchete de jornal, como a gente viu ali, ou, bom, é que no fim acaba sendo tudo isso. Então, por exemplo, desculpa, sorry, se você cortou o cabelo, you have had your hair cut. Você cortou o seu cabelo. Eu estou percebendo que você cortou o seu cabelo, né? Então, you have had. Você teve o seu cabelo, né? Você teve o seu cabelo cortado, você cortou o seu
cabelo, como a gente fala aqui. Aqui em inglês a gente tem alguma coisa feita por nós. Então, a ideia é essa, tá? Quando você usa assim para dar uma notícia, quando você usa para, quando algo ainda há possibilidade de acontecer. Eu não vi alguém, mas eu ainda posso ver. Eu não comecei a fazer algo, mas eu posso começar a fazer ainda hoje, né? Então, são essas as situações em que a gente usa o present perfect. Esse livro que eu coloquei aqui, Perfect Tense, é um livro que tem me ajudado há muito tempo. E assim, eu lembro que eu o li há anos atrás, e foi a partir desse livro que, de fato, eu comecei a entender e a começar a usar na minha fala, né, na minha escrita, o present perfect. Porque quando você usa os perfect tense, isso mostra o seu nível, que você já está num nível um pouco mais elevado, você aprendeu, você tem um conhecimento maior da língua inglesa. Então, quando você usa o present perfect ou os perfect tenses, você já tem um conhecimento melhor, um domínio melhor da língua inglesa. Então, agora, espero que vocês façam os exercícios, né, que serão propostos. Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem, tá? Esse livro que eu passei, eu não sei se existe ele em PDF online, não fiz essa pesquisa ainda, mas é um livro muito bom para a gente entender isso. E é algo que é bastante usado. Há quem diga que, não se usa muito. Não, usa sim. Se você quer ser um falante um pouco mais light, né? Se você quer falar um pouco melhor, né? Isso vai um pouco além. Vocês sabem que o foco do meu curso é se comunicar. Não tem problema. Não consegui, eu entendo, mas ainda não consigo. O foco é comunicação. Mas também, a partir do momento que você vai aprimorando, improving your English, o ideal é que você vai usando estruturas um pouco melhor construídas. Então, existe uma diferença se você fala I work at Baker Hughes for 5 years e se você fala I've worked, I have worked. Então, existe uma diferença para quem está te ouvindo, para um falante nativo que está te ouvindo. Ok? So, espero que tenha dado para esclarecer, espero que vocês tenham conseguido compreender esse novo tópico. So now, let's work. Thank you guys, thank you so much. E ainda continuo esperando que em breve possamos nos ver. Ok? Bye!